Antes mesmo do despertador tocar, a vida já começa lá fora, por exemplo, com o canto dos pássaros. Sejam muito bem-vindos ao Manhã Viva de hoje, em que nós falaremos sobre uma beleza do nosso cotidiano que às vezes passa despercebida. A beleza das aves de Portugal continental. Basta a gente, às vezes, olhar para o céu, contemplar toda a natureza ao nosso redor e vermos que tudo é dom de Deus, como apontava o Papa Francisco na Laudato Si e São Francisco de Assis no Cântico das Criaturas. Portugal será um programa de diversas curiosidades e estão já começando. Portugal é casa e ponto de passagem de inúmeras espécies de aves e nesta manhã vamos aprender um pouco como reconhecê-las e, quem sabe, para quem nos assiste, despertar uma nova atividade, que é a observação das aves, mas, sobretudo, a gente se conscientizar cada vez mais com cuidado com a nossa casa comum, o nosso planeta, o nosso meio ambiente. E quem vai nos conduzir, nos explorar esse assunto no dia de hoje é o Gonçalo Elias, divulgador científico e criador do portal Aves de Portugal. Mas, como é de costume no nosso programa, vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trago aqui como a nossa oração a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, em que Jesus fala sobre as aves do céu, querendo também falar da sua providência, da providência divina nas nossas vidas. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu cuidado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, assim, iniciamos a nossa entrevista. Seja muito bem-vindo. E a gente gosta sempre de saber um pouquinho, assim, da trajetória dos nossos convidados. Então, como é que começou esse interesse de estudar as aves de Portugal? Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a falar deste assunto. Eu comecei a interessar-me por este assunto mais ou menos quando tinha 15, 16 anos, através de um tio meu, irmão da minha mãe, que já se estava a interessar pela observação de aves e então ela, a dada altura, começou a convidar-me para ir com ele para observar as aves no terreno. E eu comecei a ir e, a partir de certa altura, comecei a achar mais interessante e comecei a registar as observações que ia fazendo. E depois, com o passar dos anos, fui percebendo que ainda se conhecia muito pouco sobre as aves de Portugal e então fui procurando aprofundar esse conhecimento, comecei a fazer estudos para tentar acrescentar algo àquele conhecimento que já existia. Portanto, o percurso começou assim, pela mão do meu tio que me abriu esta porta e depois fui avançando. E depois fez algum estudo acadêmico para se especializar nessa área? Académico não, porque a minha formação académica é numa área diferente. Eu sou engenheiro eletrotécnico no ramo de telecomunicações e, portanto, durante muitos anos eu trabalhei na área das telecomunicações e a parte das aves foi assim uma atividade mais de tempos livres. Entretanto, em 2010 aproximadamente, a minha atividade mudou um bocado, eu deixei as telecomunicações e passei a dedicar-me unicamente à parte da observação de aves. E, portanto, atualmente, mas não é no contexto académico, ou seja, eu não faço investigação científica no sentido mais estrito do termo. Entendi. O que eu faço é, acima de tudo, juntar, trabalhar a informação para a transmitir ao público não especializado. O que é que eu quero dizer com isto? Eu estou a falar do público não científico, porque os elementos da academia já têm acesso aos trabalhos científicos. Eles já conseguem. Agora, o público em geral, as pessoas que não são da área, mas que querem começar a saber mais sobre estas temáticas, têm dificuldade em chegar à informação, porque a informação está muito dispersa, por muitos sítios diferentes, e o portal Aves de Portugal, que eu fundei em 2008, teve como objetivo
juntar a informação e colocá-la à disposição das pessoas. Portanto, o que eu tento fazer é exatamente esta ponte entre o conhecimento e as pessoas interessadas, ajudando as pessoas a terem informação. Não, e é muito bom isso, né? Trazer para o povo em geral, para o público em geral, essa informação de forma mais simples, né? Mais acessível para que as pessoas... Né? Porque a gente vê os animais, as aves, no caso, muitas vezes não faz ideia, né? Então, até mesmo antes de começar o programa, eu perguntei quantas espécies nativas tem em Portugal que a gente nem imagina. Então, para responder... Exatamente, ou seja... espécies de aves nativas em Portugal continental são cerca de 300. Aquelas, eu digo cerca de, porque o número não é um número exato, mas são cerca de 300 aquelas que nós podemos ver todos os anos, aquelas que estão cá regularmente. Umas estão o ano todo, outras, como são migradoras, só estão no verão, ou só estão no inverno, ou só estão durante as passagens. Para além destas 300, há mais cerca de 150 que são aquelas que nós chamamos divagantes ou acidentais. São aves que vieram ou da América do Norte, ou do Norte da África, ou do Norte da Europa, ou da Sibéria, e que nas suas migrações se perderam e vieram cá parar. Mas essas são mais irregulares. Portanto, a lista completa são cerca de 450. Mas se deixarmos de lado aquelas que são irregulares, podemos dizer que são cerca de 300 espécies. E o objetivo também de ajudar as pessoas a ter esta informação, para além de poderem aceder ao conhecimento, é também numa perspectiva da conservação da natureza, que, como nós sabemos atualmente, todo o mundo natural está sob pressão por causa de todas as transformações que são feitas no meio ambiente e, obviamente, que para conservarmos a natureza é importante que as pessoas conheçam. Há uma velha frase que diz: só se ama aquilo que se conhece, não é? E, portanto, eu entendo que com o conhecimento que eu tenho, eu posso ajudar o público em geral a conhecer um pouco melhor o mundo que nos rodeia, em particular as nossas aves. E a perspectiva é que as pessoas fiquem mais sensibilizadas para os nossos valores naturais e assim também possam contribuir para a conservação da natureza. Muito bom. E quem nos assiste vai acompanhar durante o programa diversas imagens registradas pelo Gonçalo, não é? Que estão no portal para a gente... Porque sempre a gente gosta de observar, de olhar uma ave, um pássaro, mas muitas vezes a gente nem sabe que espécie, não sabe praticamente nada. E é importante trazer essa consciência também para as pessoas, porque é muito que a igreja também propaga, como eu mencionei, assim, o Papa Francisco, nos documentos dele, que esse cuidado com a casa comum é o equilíbrio, né? A gente precisar cuidar da natureza como um todo, que isso afeta também o ser humano, afeta também diversos segmentos da sociedade. Então, muito bem. Vamos continuar aqui para a gente saber mais sobre também o Gonçalo falou a questão das migrações das árvores, então... Muitas também passam por Portugal, como é? Sim, as aves, não todas, mas muitas aves desenvolveram uma estratégia de sobrevivência que as leva a migrar de umas regiões para outras, em diferentes épocas do ano. Ao contrário do que acontece com os mamíferos ou os répteis que não migram, mas em alguns climas mais adversos eles hibernam, portanto ficam a dormir durante o inverno, as aves não hibernam. As aves... Com raríssimas exceções, as aves não hibernam, mas migram. Ou seja, elas vão para o norte da Europa, por exemplo, aproveitar a abundância de recursos que há, de alimentos em particular, de insetos e não só, vão lá passar a primavera e o verão para se reproduzirem, mas depois, como as condições de sobrevivência no inverno são muito difíceis, elas, quando chega mais ou menos ao final do verão, agosto, setembro, começam uma viagem para sul, e vão passar o inverno, umas no sul da Europa, outras na África tropical. Isto também acontece noutros continentes, por exemplo, no continente americano há muitas aves que se reproduzem na América do Norte e que depois vão invernar na América Central ou na América do Sul. Também acontece na Ásia, em que algumas vão reproduzir-se no Japão ou no norte da China e depois vão invernar na Índia ou na Indonésia. Portanto, um pouco por todo o planeta, nós vemos diferentes espécies com esta estratégia de se deslocarem de umas regiões para outras. E é exatamente por causa das aves serem propensas a fazer estes movimentos que de vez em quando há algumas que se perdem
por inexperiência, seguiram na direção errada e vêm cá parar. Mas não deviam vir para cá, elas enganaram-se. E então, quando há uma ave, que são as aves divagantes que eu falei há pouco, vem cá parar, temos uma situação em que são as chamadas raridades. E há observadores que gostam muito de procurar raridades. Quando aparece uma ave mais rara, eles vão a correr para conseguir ver e fotografar, porque é uma oportunidade mais incomum de conseguir ver uma espécie diferente no nosso território. Agora, uma pergunta que me surgiu. Nessas migrações, nesses movimentos de um país para o outro, as aves sempre se movimentam em bando? Não. Não? Não. Depende das espécies. Há espécies em que as aves se movimentam em bando e podem formar grandes bandos durante as migrações. E tem variação do número de 10, aves por 50, bando? 100, 1000, depende das espécies, depende dos locais e das circunstâncias. E quando vão em bando, normalmente há algumas que já conhecem o caminho e as outras vão atrás. Entendi. Mas há outras espécies em que a migração é feita individualmente. E nós podemos perguntar como é que as aves que vão sozinhas sabem o caminho. É o chamado instinto migratório. Elas guiam-se pelo Sol e pelas estrelas. Olha, que interessante. E é como se houvesse uma força. E pensa-se que o campo magnético da Terra também influencia. E, portanto, elas sentem que é uma altura de ir na direção do Sul, quando chega o outono. É claro que há muitas que se perdem. Nem todas acertam. Algumas vão na direção errada e vão para o mar e depois não conseguem voar e acabam por morrer no mar. Outras até podem ir na direção certa, mas depois pelo caminho são apanhadas por um predador, por exemplo. Portanto, a migração é uma viagem que tem muitos riscos. E é por isso que há espécies que não são migradoras. Só que as espécies que não são migradoras têm que conseguir sobreviver durante todo o ano. Portanto, o ponto-chave aqui é diferentes espécies têm diferentes estratégias. Certo. Isto são estratégias evolutivas que foram acontecendo de sobrevivência de acordo com a espécie. E em certas espécies, vamos imaginar, no passado havia populações migradoras e populações não migradoras. E se calhar naquelas espécies, as populações não migradoras não conseguiram sobreviver e então sobreviveram as populações migradoras. Portanto, tudo isto vai evoluindo em função das condições ambientes. E Portugal é um bom local para se observar? É excelente. É mesmo? Portugal é muito bom porque tem muita diversidade ao longo de todo o ano. Ou seja, nós temos, por um lado, temos as nossas espécies residentes, depois temos aquelas que vêm de África até Portugal para se reproduzirem e que estão cá na primavera e no verão, como o abelharuco e como as andorinhas e como o roxinol, e que se vão embora no final do verão. E depois temos aquelas que vêm do norte da Europa até Portugal para passar o inverno, como muitos patos e gansos e gaivotas e tordos, por exemplo. E depois ainda há algumas que aparecem em passagem vindas do norte da Europa para a África. É claro que há outros países europeus que também são bons, mas quando avançamos para norte, para os países do norte da Europa, esses países são muito bons na primavera e no verão, mas depois no outono e no inverno têm muito poucas aves. Eu já vivi na Alemanha e recordo-me que na Alemanha no inverno vê-se muito poucas espécies, porque está muito frio, às vezes neva e só algumas espécies conseguem sobreviver. Portanto, eu diria, num contexto europeu, Portugal é um país bastante rico. Agora, quando olhamos para o planeta todo, quando nós avançamos em direção ao Equador, aí a diversidade aumenta. É muito maior. E, portanto, aliás, o país do mundo que tem mais espécies de aves é a Colômbia. A América do Sul toda ela é muito rica, mas a Colômbia em particular creio que tem 1900 espécies. Portanto, já são valores, como se diz às vezes na brincadeira, de outro campeonato. Não é? E sabe do Brasil, mais ou menos? Do Brasil, fiquei curiosa, penso que são 1500 ou 1600, não tenho o número exato, mas o Brasil é muito grande, naturalmente. Eu acho que a Colômbia tem, apesar de ser mais pequeno, tem mais diversidade porque tem mais montanhas. Sim. O Brasil, como é mais plano, tem muito ambiente da Amazónia, da Mata Atlântica e das zonas costeiras, mas falta-lhe um bocadinho os ambientes de altitude, como nos Andes, e por isso, para encontrarmos essas espécies de montanha, temos que ir ao Peru, ao Equador ou à Colômbia. Mas depois em África também há países com mais de 1000 espécies, como por exemplo o Quénia e a Tanzânia, e depois quando avançamos para a Ásia, também na Índia, na Indonésia, todos os países que estão na faixa tropical são os países mais diversos. Nós estamos já numa latitude superior, mas, como eu disse, num contexto europeu, Portugal até tem uma diversidade bastante grande. Sim, e tem aquelas aves que são mais emblemáticas que as pessoas em geral deveriam saber reconhecer. Digo por mim, porque acho que eu só sei reconhecer
Pouquíssimos, nem me arrisco a falar. Sim, muitas pessoas só conhecem, vamos ver, os pardais, os pombos, as gaivotas. Isto, acho que meu catálogo acabou por aí. Exato, e algumas pessoas depois conhecem as chamadas aves de jardim, como os melros, algumas conhecem as andorinhas, mas depois há muitas outras aves comuns que nós temos cá, como os mochos, as poupas, as rolas, patos também há, gansos, garças, cegonhas, corvos. Portanto, se nós começarmos a pensar, até encontramos aqui uma série de nomes conhecidos. Algumas delas estão a passar aqui, outras são mais difíceis de identificar. Portanto, obviamente que depois, à medida que a pessoa vai estudando estas temáticas, vai contactando com diferentes espécies e depois fica com vontade de conhecer mais, naturalmente. E alguma zona de Portugal que também é melhor para observação, que é mais fácil encontrar espécies? Olha, depende um bocadinho da época do ano. Eu diria, da minha experiência, embora o país todo seja interessante e seja diferente, eu diria que na primavera e no verão, ou seja, na época dos ninhos, as zonas mais interessantes são as da metade norte. Há muitas aves interessantes no Minho, em Trás-os-Montes, na beira interior, que são zonas de altitude, que são um bocadinho mais frias no inverno, mas que na primavera e no verão têm muitos insetos, muitos frutos, muitos recursos e, portanto, enchem-se de muitas aves. Na estação fria, outono e inverno, no norte começa a haver relativamente menos, porque são zonas mais difíceis de sobreviver, como aquela questão do norte da Europa, mas aí é muito interessante na região de Lisboa, no Alentejo e no Algarve. Portanto, é claro que, enfim, todas as regiões têm aves ao longo de todo o ano. Sim. Mas assim, numa divisão muito grosseira, eu diria, na primavera e no verão é mais interessante na metade norte, no outono e no inverno é mais interessante na metade sul. Entendi. E pelos acessos ao site Aves de Portugal, tem como perceber as aves que mais interessam as pessoas ou pela sua experiência em geral, aquelas que despertam mais curiosidades? Sim, nós temos algumas estatísticas que fomos vendo ao longo dos anos. Claramente há espécies em que as pessoas vão procurar mais informação. E dentro destes grupos em que há maior procura, eu destacaria, por um lado, as aves de rapina. Portanto, águias, falcões, mochos, corujas. Eu acho que as aves de rapina, por serem predadores de topo, sempre exerceram um grande fascínio sobre as pessoas. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são as chamadas aves de gaiola, que são aquelas aves que tradicionalmente as pessoas apanhavam para pôr nas gaiolas, como é o caso dos pintacilgos e dos lugres e dos verdilhões. Apesar de hoje em dia ser proibido capturar aves selvagens para colocar em gaiola, há quem faça a reprodução em cativeiro de forma legal, desde que as aves estejam registadas, e, portanto, as pessoas querem saber muito sobre essas espécies. O terceiro grupo são as chamadas aves de jardim, que são aquelas que nós podemos encontrar nos jardins das nossas cidades e que, de certa maneira, acabam por ser mais familiares, como melros, piscos, chapins, poupas, às vezes pica-paus, pombos. Portanto, são os grupos que as pessoas procuram mais. O que é que procuram menos? São aquelas aves como as limícolas, que são os pilritos e os maçaricos, por exemplo, que são aves que vivem em ambientes de estuário, não estão tão próximas das pessoas, portanto, as pessoas não estão tão familiarizadas com elas e, portanto, se calhar são nomes que não lhes despertam assim tanto interesse, porque não os conhecem tão bem. Portanto, há um bocadinho esta diferença. Eu acho, recapitulando, aves de gaiola, aves de rapina e aves de jardim. São aquelas que normalmente as pessoas procuram mais. E vejo assim que é uma atividade que pode despertar bastante interesse. Então, para quem quer começar uma observação, que conselhos daria? Que equipamentos ter? Né? O Gonçalo trouxe aqui algumas coisas que penso, né, que não pode faltar. Trouxe, obviamente. Eu, como disse, eu comecei com o meu tio, portanto, eu também tive quem me ajudasse a dar os primeiros passos. Aliás, eu acho que é a primeira recomendação para quem quer começar nesta atividade, como em qualquer outra, é aprender com quem já sabe. Quando nós podemos, imagina alguém que se quer dedicar, seja à pintura, seja à música, seja a um determinado desporto, qualquer pessoa pode começar sozinha, mas se numa primeira fase tiver o acompanhamento de alguém que já sabe, a pessoa vai evoluir mais depressa e vai evoluir na direção certa. Portanto, é bom procurar alguém. Se a pessoa conhecer alguém, pode pedir a essa pessoa. Se não conhecer ninguém, normalmente há organizações, seja associações, seja, por exemplo, câmaras municipais, que organizam atividades
de observação de aves em que as pessoas se podem inscrever e participar e, portanto, assim vão tendo numa primeira fase um acompanhamento. Este seria o primeiro conselho. Quanto ao equipamento, eu de facto trouxe aqui algumas coisas. Este objeto que aqui está, vou mostrar ali para a câmara, é um binóculo. Um binóculo, ou binóculos. Em português tanto se diz binóculo como binóculos. Ainda outro dia estava a falar com um amigo meu sobre isso e ele perguntou-me o que era mais correto. Eu fiz umas pesquisas, eu acho que ambas são corretas. Eu digo os binóculos, por serem dois. Assim, também pela lógica dos óculos. É como a lógica dos óculos, exatamente. Mas não é errado dizer o binóculo. Ora, o binóculo é um aparelho que nos permite ver ampliado à distância. Sim. Portanto, tem aqui duas lentes grandes que se chamam objetivas. Sim. Que são as lentes que vão captar a luz que vem do meio exterior. E depois temos aqui estas duas lentes pequeninas onde vamos encostar os olhos que se chamam oculares. E são estas que vão ampliar a imagem da luz que nós recebemos. Os binóculos põem-se ao pescoço, normalmente tem uma correia. Eu, neste caso, em vez de uma correia, tenho aqui um outro objeto que se chama um arnês, que hoje em dia já é fácil de encontrar e que é mais fácil, tem a vantagem de não pressionar a cervical no pescoço, portanto assim... Equilibra o peso. O peso vai estar sobre os ombros, se me permite eu vou-me levantar só para mostrar, portanto o peso fica assim nos ombros, e o arnês e o binóculo anda aqui pendurado e eu tenho as mãos livres. Certo. Pronto, portanto o binóculo vai-me permitir depois olhar para o longe para conseguir ver as aves de forma mais ampliada. É o aparelho mais essencial para quem tem, quer fazer observação. E um binóculo desse consegue enxergar com nitidez com quantos metros? Distância de quantos metros? Ele vê até à distância que for, só que a ampliação do binóculo pode variar. Normalmente os binóculos têm um par de números, que eu vou explicar o que significam. Qualquer par de binóculos tem aqui dois números separados por um X. Este, por exemplo, é 10 vezes 42. Está aqui escrito. O 10 significa o número de vezes que isto aumenta. Portanto, este aumenta 10 vezes. O 42 é o diâmetro desta objetiva em milímetros. Certo. Este é 10,42, mas há outros. Há 8,30, há 10,50, há 12,50, há 7,40. Portanto, há vários tamanhos. Eu recomendo que não seja... O primeiro número não deve ser abaixo de 7. Porque se for abaixo de 7 já vai ampliar pouco. Abaixo de 7 há binóculos de 5 ou de 4 que se usavam, por exemplo, na ópera para ver os atores da ópera, mas para ver as aves que às vezes estão longe não é suficiente. Portanto, eu acho que entre 8 e 10 será o ideal. Se for acima de 10, se for de 12, há binóculos de 12 ou de 15 ou de 20, ampliam mais, mas depois já começa a tremer muito porque a imagem já não fica estável. O tamanho da lente eu diria entre 40 e 50, embora também há quem use 30. Quanto maior for a lente, mais luz recebe a imagem, mas mais pesados ficam os binóculos. Portanto, há aqui um compromisso entre a leveza, a qualidade da imagem e a estabilidade. Portanto, estes são 10,42. Certo. E já agora posso dizer, os binóculos têm preços muito variados. Há binóculos a 50 euros e há binóculos a 2.000 euros. Portanto, mas eu penso que com 150 euros, por exemplo, já se arranja um binóculo razoável. E, continuando, o outro objeto... O outro objeto é um objeto... Já agora vou só tirar os binóculos. O outro objeto é um telescópio que nos vai permitir ver... Este já não é tão essencial, portanto, este já é para uma segunda fase. O telescópio que está aqui Este é monocular, portanto, este só tem um olho, não é? Este já está um bocadinho, já tem alguns sinais de uso, coitado, já tem muitos anos, mas o princípio é o mesmo. Tem aqui uma objetiva que é a lente que recolhe a luz e tem aqui o ocular. Há alguns em que nós espreitamos a direito, este é um que se espreita assim obliquamente e depois tem aqui um espelho, não é? Este vai fazer a mesma função do binóculo, mas aumenta muito mais. O binóculo aumenta 10 vezes, este aumenta até 60. Olha... Só que, como é muito pesado, se eu segurar isto na mão, isto vai estar sempre a tremer. E então este tem que ser usado em conjunto com este aparelho que aqui está, que é o tripé. Não é? E num terreno mais estável também. Sim, né? o tripé serve para dar aqui estabilidade. Nós colocamos aqui o telescópio, aqui fica preso, e depois eu procuro as aves com os binóculos e depois vou apontar e vou espreitar por aqui, vou focar e vou conseguir ver as aves com muito mais detalhe. E depois, quando saímos do sítio e vamos para outro sítio, pegamos no tripé e levamos assim. É como é que os nossos operadores de câmera com as câmeras da televisão. Exatamente, ou seja, isto a gente vai para lá e para cá com os tripés. Pronto, isto é mais pesado e isto é mais só para ambientes em que há muitas aves ou em terrenos abertos, porque se estivermos num ambiente florestal muito fechado, o telescópio não é tão prático. Mas o telescópio já é para um nível mais avançado, portanto eu diria começar com os binóculos. Finalmente tenho aqui um objeto
que já não é dos instrumentos de observação, mas é aquilo que eu chamo artigos de conforto, que é o chapéu. O chapéu é muito útil. Eu às vezes, quando era mais novo, às vezes esquecia-me, mas eu acho que é importante as pessoas lembrarem-se disto, porque o chapéu, acima de tudo, serve para nos proteger do sol. O sol que nos pode agredir a pele com os seus raios. E nós, repare, quando nós vamos à praia, nós lembramos de nos besuntarmos com os protetores solares. Sim. Mas quando vamos para o campo, às vezes esquecemos. A gente associa mais à praia. É mais fácil, paradoxalmente, a pessoa ficar queimada no campo do que na praia, porque na praia tem mais cuidado, porque já houve estas campanhas todas. E então o chapéu, sobretudo assim um chapéu de aba larga, já nos vai permitir proteger um bocadinho, levantar um bocadinho aqui se quiser ver alguma coisa, e também pode até proteger da chuva se cair assim algum aguaceiro. Depois há outros objetos, obviamente, que são úteis: água, comida, protetor solar para quem tiver a pele mais clara, como é o meu caso, mas no essencial é isto que é necessário. Muito bem, muito bem. A gente vai aprofundar mais na segunda parte do programa, saber também como proteger, como cuidar, saber as principais ameaças também a essas aves. Então, fique aí, aguarde o nosso intervalo passar e já já nós voltamos. Voltamos à segunda parte do Manhã Viva de hoje, em que estamos a falar sobre as aves de Portugal continental. Com o Gonçalo, que está aqui a conduzir e aprofundar essa conversa, vemos que a observação das aves é muito mais do que um passatempo, mas pode ser uma forma de recuperar a nossa contemplação e a nossa ligação com a natureza. E nessa segunda parte nós vamos falar sobre a conservação, algumas ameaças, como podemos proteger as espécies. Portugal, como já foi dito, é um verdadeiro refúgio de aves, um ótimo país para observação, mas também enfrenta alguns desafios, como as alterações climáticas, a perda de habitat e o turismo crescente, que de alguma forma também pode afetar. É isso mesmo, Gonçalo, esses desafios? É verdade. A conservação da natureza é, obviamente, um desígnio global. E existem até diferentes países que estão comprometidos com isso, mas ao mesmo tempo que nós queremos conservar a natureza, também existem muitas outras pressões para o desenvolvimento, seja a nível de desenvolvimento de infraestruturas, da agricultura, da alimentação, do turismo, como referiu, e isso acaba por criar aqui conflitos pelo uso do espaço, em que muitas vezes as aves saem prejudicadas. E, portanto, o que eu acho que é importante fazer é irmos acompanhando como é que estão a evoluir as populações de aves, através dos chamados programas de monitorização, em que se fazem contagens periódicas, e depois identificar quais são as espécies que estão numa situação mais desfavorável para, eventualmente, fazer intervenções para ajudar a inverter esses declínios. As ameaças são de vária ordem. Eu acho que à cabeça surge exatamente aquilo que referiu, as alterações de habitat, porque os habitats, ou seja, os biótopos, os ambientes em que as aves vivem, muitas vezes são destruídos. Um problema que existiu muito ao longo do século XX, hoje em dia na Europa está um bocadinho mais contido, mas eu penso que ainda existe noutros continentes, foi a drenagem de zonas úmidas, ou seja, quando havia zonas inundadas ou paúis, eles eram enxugados porque eram terras muito boas para a agricultura, só que estávamos a destruir o habitat das aves aquáticas. Da mesma forma, certas ações de desflorestação que estão a existir um pouco por todo o planeta, em que se cortam as florestas para criar terrenos para a agricultura ou para a criação de animais, bovinos, etc., acaba por reduzir a área de floresta que está disponível para as aves florestais. Portanto, isto são alguns exemplos de casos em que nós estamos a privar as aves do habitat disponível. É claro que algumas pessoas, às vezes por desconhecimento, dizem então, mas se nós tiramos a floresta aqui, elas podem ir para lá para o fundo andar, mas é que aquele lá ao fundo já está ocupado por outras. Isso. Portanto, elas não podem simplesmente encaixar-se todas, porque cada uma precisa do seu espaço. E cada uma, de repente, se adapta numa zona melhor do que em outra, não, né? Isso, claro. O que acontece é que dentro de uma porção de habitat, cada indivíduo precisa de uma área para conseguir obter os seus alimentos. Numa determinada área há alimentos para 1 ou 2, não há alimentos para 50. Portanto, se nós reduzimos a área disponível para uma determinada espécie, a população também vai diminuir. É claro que algumas espécies que nós chamamos generalistas conseguem se adaptar aos novos habitats, é verdade, mas há outras que não conseguem.
E é por causa... são essas que não conseguem adaptar-se que muitas vezes acabam por diminuir. E é aí que eu acho que é importante haver um acompanhamento. Depois há outros fatores de pressão. Há as alterações climáticas, como já referiu. Há a perturbação, que é causada muitas vezes pela presença de pessoas junto aos locais, em especial onde elas estão a fazer os ninhos, que é uma altura muito sensível. Há a caça, que apesar de estar regulamentada, continua a ser um problema, nuns casos pela pressão excessiva, noutros casos porque continua a haver os chamados furtivos, que são caçadores ilegais, que pessoas que sem licença vão abater as aves sem estarem autorizadas para tal. Depois temos ainda outro problema muito grave também para a biodiversidade, é a introdução de espécies exóticas e que se tornam espécies invasoras. São espécies de aves e de plantas que são trazidas de outros continentes, às vezes com fins ornamentais, para pôr nos jardins, ou para ter em casa, ou para pôr ao longo das estradas, mas que acabam por se propagar de forma descontrolada. Portanto, são alguns dos fatores que acabam por afetar negativamente as espécies. Depois, por cima disto, a intensificação da agricultura, que além de alterar os habitats, ainda tem por cima disto outro problema, que é a utilização massiva de químicos e pesticidas que acabam por matar os insetos e por contaminar as águas. Portanto, há todo um conjunto de fatores adversos que vão alterando os ambientes e que, em muitos casos, prejudicam as aves. E eu entendo que é missão, desde logo do Estado português e dos outros Estados, e depois, enfim, de uma forma mais alargada da sociedade como um todo, zelar pela conservação da natureza. Há entidades, como algumas associações, que se dedicam diretamente a isso, com programas de conservação. Eu não estou envolvido diretamente na conservação. O contributo que eu procuro dar, como já falei na primeira parte, é através da comunicação, de ajudar a informação a chegar às pessoas, para as pessoas saberem o que é que existe e o que é que pode ser feito. E um outro fator que me veio à mente, sobretudo no verão, se as queimadas também prejudicam as aves. Vamos ver, essa questão é um bocadinho complexa de responder. O fogo, na nossa paisagem mediterrânica, o fogo é um agente natural. Nós sempre tivemos fogo. E as nossas plantas, as plantas que existem em Portugal, são plantas que já estão resistentes ao fogo. E, portanto, o fogo, se aparecer ciclicamente em com uma determinada intensidade, faz parte dos ciclos naturais e ajuda a renovar os habitats. O problema com o fogo são os fogos descontrolados. Por isso é que existem também regras sobre as alturas em que se podem fazer queimadas. As queimadas feitas no inverno, para fazer muitas vezes aquilo que se designa até na pastorícia por renovação de pastagens, normalmente não tem muito mal, e quando se fazem queimadas ou também ações de fogo controlado no inverno, em que são fogos de baixa intensidade, isso ajuda a criar zonas de tampão, que se vier um fogo maior no verão, ele vai chegar ali e trava. O problema no verão são os fogos descontrolados, que é um problema que tem sido agravado pelo despovoamento do interior. Ou seja, o abandono do mundo rural, o facto de muitas pessoas terem deixado de viver nas aldeias para irem para as cidades, fez com que houvesse menos gente a fazer a limpeza do mato nos terrenos. O mato cresce muito e depois, quando os fogos vêm, eles vêm com uma grande violência. Isto é um outro problema, já não tem a ver só com as aves. É um problema que já tem sido discutido por algumas pessoas que são especialistas na área. Agora, só voltando um bocadinho ao início da questão, o fogo, como eu disse, faz parte da nossa paisagem e, portanto, não temos que olhar para o fogo como sendo necessariamente algo mau. Nós temos é que conseguir geri-lo de uma forma em que ele não seja demasiado destrutivo. Isso é a questão, o equilíbrio, né? Exatamente. Então, como tudo que a gente está comentando no programa, o assunto são as aves de Portugal, mas acaba que é uma lição de conservação, de proteção, de olharmos todo o conjunto do meio ambiente e trabalhar as consciências, né? Então, a gente acaba aprendendo muito, assim. Eu, pelo menos, estou aprendendo bastante com as aves de Portugal, quantos assuntos, assim, gera, né? Por conta dessa conservação e que a sustentabilidade não fique só um jargão, mas que cada um, no seu pouco ali, do seu dia a dia, faça a sua parte. Sim, é verdade. Ou seja, eu também, ao princípio, interessava-me só por ver as diferentes espécies e por fazer listas daquilo que via, e depois também comecei a olhar para as aves no seu contexto mais alargado, ou seja, tentar perceber
como é que as aves se relacionam com o ambiente em que vivem, com o habitat, com as árvores, com a água, com as plantas, com os outros animais, até porque depois há relações de predação, não é? Predadores e presas, os animais acabam por, às vezes, se predar uns aos outros. Isto faz parte das regras da natureza, embora às vezes possa parecer cruel para algumas pessoas ver um animal a capturar outro animal, mas nós temos que entender que na natureza é assim que as coisas funcionam, porque não são animais domésticos, são animais selvagens que estão a lutar pela sua própria sobrevivência, e é importante nós compreendermos que a natureza funciona assim mesmo, e se nós queremos conservar a natureza, o melhor que nós temos a fazer é criar condições para os animais, nomeadamente as aves, conseguirem sobreviver sozinhas, mesmo que isso implique depois haver relações de predação. Ou seja, nós devemos interferir o menos possível e devemos criar condições de sobrevivência. Eu hoje em dia olho muito para as aves também nesta perspectiva de conservação alargada, que aliás foi, mesmo a nível da União Europeia, foi aquilo que presidiu à criação da Rede Natura 2000. A Rede Natura 2000 surge na sequência de uma grande convenção que houve no Brasil em 1992, que foi a Convenção da Diversidade Biológica, né? Que foi o Rio 92, em que se falou que os países que assinaram se comprometiam a conservar a biodiversidade, e a União Europeia lançou a Rede Natura 2000 um bocadinho como sendo a contribuição da União Europeia para responder a este desafio. E é importante esclarecer que quando falamos de biodiversidade, que é um conceito que muita gente fala, mas que eu às vezes tenho a sensação que nem toda a gente entende bem o alcance, termos muitos animais à nossa volta, ou muitas aves, que seja, não é sinónimo de biodiversidade. Biodiversidade significa termos espécies diferentes. Entendi. Termos 50 mil da mesma espécie não é biodiversidade, é quantidade, nada mais. Biodiversidade significa zelarmos pela conservação de todas as espécies, qualidades, aves e outros animais e plantas. E esse é o grande desafio, porque há aves que estão numa situação mais precária, tal como há insetos e anfíbios e plantas, etc. E, portanto, é um desafio muito grande. E a gente pode continuar a ver já daqui a pouco algumas imagens das aves aqui no nosso ecrã, mas enquanto isso, justamente nesse sentido da proteção, tem aves em Portugal que são mais vulneráveis e precisam de maior proteção? Tem muitas. Aliás, em Portugal, tal como noutros países, são feitas periodicamente listas de espécies ameaçadas, são os chamados livros vermelhos. Os livros vermelhos são listas que são feitas pelos organismos responsáveis. Em Portugal é o ICNF, que é o Instituto da Conservação da Natureza, sendo que a última lista vermelha foi feita em parceria com outras entidades. E as listas procuram identificar, dentro do elenco de espécies que ocorre, quais são aquelas que estão numa situação de vulnerabilidade, que estão com categoria de ameaça. E é para essas que devem ser dirigidas as ações de conservação. Dentre as que estão mais ameaçadas em Portugal, encontramos as aves estepárias, que são aquelas que vivem em ambientes de planície aberta, que é o caso das abetardas, dos cisões e dos cortiçóis e dos roleeiros. Temos algumas aves de rapina que estão muito ameaçadas. Se alguma dessas aparecer aí, pode comentar, Gonçalo. Temos as aves de rapina e temos as aves marinhas. São algumas das que estão ameaçadas. Mas depois temos alguns passarinhos pequenos, como este está aqui, que é um picanço barreteiro. A gaivota de Alduín, que é uma ave que agora nidifica no sul de Portugal, na Ria Formosa. Já foi a gaivota mais ameaçada da Europa. Aqui vemos uma ave com uma anilha na pata e aqui outra. São anilhas coloridas. Aqui esta também tem uma anilha na pata. São anilhas que fazem parte de programas de marcação, em que, para além da anilha metálica, que é o bilhete de identidade da ave, é colocada uma anilha de PVC, que pode ser de branco, ou preto, ou amarelo, ou azul, etc., com os números que permita, com o telescópio, ver o número ao longe, e nós assim identificamos qual é o indivíduo, contactamos o anilhador responsável e ele diz-nos quando é que a ave foi anilhada e que movimentos é que ela já fez. Portanto, estes programas de marcação ajudam a fazer o seguimento das aves. Dessa catalogação. Sim, e o objetivo é ajudar-nos a entender melhor o ciclo de vida das aves e que migrações é que elas fazem, para onde é que elas vão, quando é que elas fazem os movimentos para sul e para norte. Não, tem muitas imagens aqui bem bonitas. Esta foi uma que eu tirei numa praia no Algarve, em que a gaivota estava a apanhar uma escova de cabelo, e em que basicamente o que nós vemos é que as aves às vezes apanham objetos estranhos, feitos pelas pessoas,
e vão interagir com eles. Naquele caso ela estava um bocado apenas a brincar, o objeto era grande. Mas isto é um problema sério, porque quando são plásticos mais pequenos, por exemplo, que depois vão parar ao mar, as aves às vezes acabam por ingerir os plásticos e isto pode perturbar o sistema digestivo, dar origem a doenças e, nos piores casos, podem não sobreviver. E diversos outros animais acontece muito disso, né? Quando a gente deixa lixo na praia ou qualquer lugar, é um dano para muitos animais. Repare, mesmo sem ser na praia, as cegonhas brancas, por exemplo, que é uma ave bem conhecida que faz os ninhos no alto das chaminés e dos postes, as cegonhas brancas fazem aqueles ninhos grandes, né, assim com galhos, mas depois elas têm o hábito de levar para o ninho toda a espécie de objetos, como cordões, papéis, plásticos, tecidos, só que às vezes estes objetos depois enrolam-se nas patas ou no bico e, no limite, isso pode comprometer a capacidade de sobrevivência da ave. Portanto, obviamente que o lixo espalhado acaba por ser nocivo não apenas para o ambiente em geral, através da poluição, mas para a sobrevivência destes animais. Ou seja, né, já desses diversos fatores que nós falamos, assim, de desafios, é o ser humano deixar a natureza seguir o seu ritmo, né, natural, sem interferir na paisagem, sem deixar lixo. Eu também achei interessante aquela questão das aves exóticas que são trazidas para cá, né, é deixar a natureza seguir o seu curso, os animais ficarem onde devem estar. Idealmente, sim, não devíamos interferir. Na prática, os danos que foram sendo feitos pelas sucessivas sociedades humanas, mas sobretudo ao longo dos últimos 200 anos, os danos feitos no ambiente já são tão grandes que, em alguns casos, certas populações de aves diminuíram muito. E, neste momento, nós devemos interferir, mas no sentido de ajudar essas espécies. E aqui, esta interferência, às vezes, tem a ver com disponibilizar alimento, criar condições de reprodução, que até pode ser, às vezes, com o reforço de reprodução em cativeiro, fazer programas de marcação. E, no caso de certas espécies ameaçadas, tem havido financiamento da União Europeia, por exemplo, para promover a realização de certas ações de conservação, que podem também passar pela gestão do habitat, ou seja, pela intervenção, limpar de plantas exóticas, replantar plantas nativas que servem de alimento a determinadas espécies. Portanto, quando o objetivo é ajudar espécies que estão numa situação vulnerável ou em perigo, o objetivo é ajudar a reverter as perdas que houve para elas voltarem a uma situação em que elas já conseguem sobreviver sozinhas. Sim, e voltando à observação, existe uma associação em Portugal dos observadores, para as pessoas também se interessarem, porventura? Há várias associações. Aquela que eu destacaria, porque é uma associação de âmbito nacional que se dedica essencialmente ao estudo das aves, é a SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Eu sou sócio fundador. A SPEA foi fundada em 1993, portanto, neste momento já tem 32 anos. Há outras ONGs de ambiente. ONGs são organizações não governamentais. Normalmente isto as ONGs, que são as organizações não governamentais de ambientes. Há outras, a Quercos, a Liga para a Proteção da Natureza e o FAPAS, por exemplo, que é o Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens. E depois há toda uma série de associações de âmbito local ou regional, desde o Minho até ao Algarve. Portanto, há cada vez mais ONGs que se interessam por estas coisas e muitas destas ONGs desenvolvem ações de conservação baseadas no voluntariado e, portanto, quem desejar participar em ações de conservação, independentemente se são dirigidas especificamente às aves ou à natureza em geral, normalmente, através dessas organizações não governamentais, arranja formas de poder participar também. E quanto ao público e às famílias em geral, que medidas simples pode-se fazer no dia a dia ou então atitudes que não devem fazer? Bom, atitudes simples que podem fazer no dia a dia, enfim, em relação ao ambiente em geral, eu diria, obviamente, ou em relação às aves também, como em relação às aves, normalmente o melhor que nós podemos fazer, desde logo, é não causar danos às aves, não estar a persegui-las, não estar a perturbá-las intencionalmente e sem motivo, mesmo quando elas se aproximam, deixá-las fazer a sua vida. E se elas vêm partilhar o nosso espaço, se elas vêm pousar nos nossos telhados, se elas vêm fazer ninho nas proximidades, até devemos ficar gratos por isso, digamos assim, porque mostra que elas já não têm medo das pessoas. Houve uma altura em Portugal em que a caça era muito mais intensa, as aves eram muito perseguidas e, portanto, as aves ficaram com medo das pessoas. Hoje em dia, nas cidades, como não há caça, nas cidades e nas vilas,
nós já vemos muitas vezes as aves a criar proximidade com as pessoas. E isso é bom. É bom porque as aves assim ficam mais seguras em relação às pessoas e isso é essencial para a conservação. Portanto, eu acho que nós podemos apreciar as aves, valorizar as aves, sem lhes estar a causar dano. O que é que não devemos fazer? Devemos minimizar as interações. Por exemplo, às vezes há pessoas que, até eu percebo a ideia, mas às vezes as pessoas podem não ter noção que isto é nocivo. Começam a dar pão. Pão às gaivotas, aos patos... Por isso que eu perguntei também o que não fazer. Exato. Qual é o problema? O problema de estar... Atenção, não vou agora estar a dizer que é um grande crime estar a dar um bocadinho de pão. Certo. O problema é que, se nós estamos a fazer isso todos os dias, isso levanta dois problemas. O primeiro é que estamos ali a criar uma relação de dependência, porque um animal, uma ave, que de repente tem ali comida fácil, não vai desenvolver as suas técnicas de caça para ir à procura dos seus alimentos. É como nós, é assim, se alguém todos os dias nos dá uma refeição feita, nós já nem temos que ir procurar comida, nem temos que cozinhar, porque a comida já está feita. Aqui é a mesma coisa. Portanto, os animais selvagens, eles têm que aprender a procurar a sua comida. E, portanto, nós devemos evitar criar esta relação de dependência. Não é por fazer uma vez, como disse, mas é não criar essa habituação. O segundo problema é que muitas vezes as pessoas vão dar pão e o pão, por exemplo, aquele pão que já vem nas embalagens de plástico, já está carregado de químicos e conservantes que podem ser nocivos para as aves. Sim. E eu até já vi fotografias de avisos nos lagos de Inglaterra, por exemplo, em que há patos e as pessoas vão lá dar pão aos patos e eles dizem não dê pão aos patos. Sim, também já vi. Porque o pão tem substâncias químicas que podem ser nocivas. Se deseja muito alimentar os patos, dê-lhes ervilhas, dê-lhes bocadinhos de alface, dê-lhes outro tipo de verduras que não estejam processadas e não tenham sido objeto de adição de outros ingredientes, de outros aditivos e conservantes, que esses são maus. Portanto, dar alimentos o mais simples possíveis e, como eu disse, não dar de forma reiterada para não criar habituação. Ou seja, a nossa melhor interação deve ser a contemplação das aves. Sim, podemos fazer fotografia. Eu, por acaso, não trouxe máquina fotográfica, embora tenha já mostrado aqui algumas fotografias da minha autoria. Há pessoas que investem mais na fotografia e têm câmaras fotográficas que são maiores que este telescópio, com grandes lentes. Eu costumo dedicar-me mais à observação, à contemplação, a fazer notas, a estudar as aves. Há pessoas que preferem investir mais na fotografia e, nesse caso, obviamente, pode-se comprar uma lente de 500mm ou de 600mm. São lentes mais caras, mas que permitem fazer grandes fotografias, às vezes de pormenor. Portanto, eu acho que a fotografia é melhor do que, por exemplo, ir à caça. Por isso, às vezes, dizemos na brincadeira, é possível ir à caça fotográfica, que é, em vez de ir com arma, ir com a máquina fotográfica. Até porque, a partir da fotografia, dá para se chegar a muito mais pessoas para também conhecerem as espécies, contemplar, né, as aves. Claro, e repare, desde o aparecimento da fotografia digital, obter fotografias da natureza tornou-se muito mais acessível, porque há 30 anos atrás não havia máquinas digitais, a fotografia era feita com rolos. E os rolos custavam dinheiro, quer para os comprar, quer para fazer a revelação. E, portanto, a fotografia era um passatempo muito caro. Hoje em dia, basta comprar a máquina, depois tirar fotografias é gratuito, porque a fotografia digital não custa dinheiro. É, isso, muito bem. E também é uma forma, assim, da gente... Todo esse trabalho feito pelo site, pelos observadores, é uma forma também de chegar às novas gerações para já crescerem nesse ritmo de conservação, de proteção e também, de repente, o trabalho de vocês também ajuda ali a aproximar as gerações? Sem dúvida, até porque, repare, os mais novos, as gerações mais novas, hoje em dia vivem maioritariamente em vilas e cidades. Têm muito pouco contacto com o meio ambiente fora do ambiente urbano, portanto, têm pouco contacto com o mundo rural. Tirando alguém que tenha um familiar que tenha uma quinta, por exemplo, mas quem não tiver a oportunidade de ir a uma quinta com regularidade, não conhece o mundo rural. Há um desligamento cada vez maior dos mais novos em relação ao mundo que os rodeia e esse desligamento provoca desconhecimento e eu até já vi casos disto, provoca medos. Depois eles ficam com medo dos animais selvagens e medo das plantas selvagens. E eu acho que isso, além de não fazer grande sentido, deve ser um bocadinho contrariado, porque é importante que os mais novos, que as pessoas em geral, consigam conhecer o ambiente que os rodeia. Claro. E aí eu acho que as escolas podem e devem ter um papel fundamental. Ou seja, eu acho que os programas escolares deviam incluir mais informação sobre o mundo natural
e mais oportunidades através de saídas de campo para estar presente no meio natural, para não ter medo de andar no exterior. Eu sei que é todo um trabalho que terá que ser feito, eu vou dando o meu contributo mais a nível individual. Já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com escolas, mas obviamente nós temos milhares de escolas, portanto isto é uma coisa que não é feita só por uma pessoa, Claro. terá que ser pensada a uma escala maior. Portanto, olha, eu aproveito este programa para deixar aqui o apelo aos responsáveis das escolas, aos diretores das escolas, até a pessoas do Ministério da Educação, etc., no sentido de procurarem incluir nos programas escolares uma componente maior que permita aos alunos conhecer melhor o mundo natural que nos rodeia. Ainda mais assim, que estudar o meio não tem que ser também ter esse passo prático, né? Claro. Ir a campo, não ficar só nos livros ou só na internet. Exatamente. Porque a gente compreender, né, a nossa relação com a natureza, de respeito, de ética, mas que também nós somos parte, que devemos ali cuidar e saber que é a nossa casa como um todo. Então, desse programa a gente tira diversas lições do que fazer, do que não fazer também, para poder proteger as espécies e que assim seja, de repente, uma atividade para quem quiser começar e assim pode consultar o site Aves de Portugal. Avesdeportugal.info é o endereço completo e tem lá fichas sobre todas as espécies de aves que ocorrem ou já ocorreram em Portugal continental. Nossa, bastante interessante. Então, muito obrigada, Gonçalo, pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui falar deste tema e espero, desta forma, ter contribuído para sensibilizar mais o público e despertar o interesse nestas temáticas. Com certeza, contribuiu bastante. Como eu falei, daqui a gente tirou diversos aprendizados da situação até do país, de Portugal, das áreas desertas, que acabam, né, por afetar também ali a paisagem, tantas situações que acontecem, as alterações climáticas, o turismo crescente, isso para a gente sair daqui com vontade de conservar, mas também de contemplar a natureza, porque a gente tem muito a aprender com a natureza, com as aves, os ciclos da natureza, esse movimento das árvores. Então, com certeza que a gente saia daqui motivado para contemplarmos mais o mundo ao nosso redor. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa Manhã Viva. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.